Primeiro vídeo falando sobre a ceia. Como devemos celebrar a ceia periodicamente? Será que devemos celebrar a ceia todo final de mês, todo final de semana, todos os dias, todas as vezes que nos juntarmos? O que é verdadeiramente ceiar e o que é verdadeiramente lembrar a morte de Jesus? O que é estar na lembrança contínua do sacrifício de Jesus e o que é celebrar um dia exclusivo da morte de Jesus. Vamos ver o que as escrituras diz, porque muitos falam que Jesus disse, faz todas as vezes. Pegam esse versículo que não existe dentro do evangelho, dentro dos três sinóticos. João vai abordar também a ceia, mas não como os sinóticos, em João 18. Mas os sinóticos, em Mateus, discípulo de Jesus, esse livro é atribuído a ele, no capítulo 26, o versículo de número 26 a 28, temos a leitura da ceia da Páscoa do Senhor, né? Celebrando ali o nova aliança, o novo pacto, e nós não temos ali a questão do versículo, a questão da palavra todas as vezes, Jesus falando, não tem. Marcos 14, do 22 ao 24, Jesus também não fala todas as vezes, para te dar uma interpretação que tem que ser todo final de semana, todo mês ou todo dia. E também aqui tem outra questão. Lucas 22, 17, Lucas capítulo 22, versículo 17 a 20, nós encontramos também nesse texto, que são sinóticos, esses três evangelhos, Lucas que andou com Paulo e Marcos que andou com Paulo. Não tem dentro dessas escritas nenhuma aprovação que Jesus falou que é todas as vezes. Vamos para Coríntios, aí você deve estar se pensando, mas Coríntios Jesus falou. Em Coríntios, quando a gente chegamos no capítulo 11, no versículo de número 23 a 24, nós vemos a mesma leitura que é dos evangelhos, principalmente o de Lucas, a similaridade da aplicação das palavras. Quando nós chegamos no versículo de número 25, que o apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo 11, e aí essa parte, todas as vezes que as pessoas pegam para aplicar, que não tem ali uma questão periódica, né? Não tem uma questão ali de dias, que eles apegam para aplicar aí, diz assim, ó, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o novo testamento no meu sangue, fazei isso, vírgula, fazei isso. Aí, ó, todas as vezes que beber, em memória de mim. Essa questão de memória e comemoração, beber desse cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha, né? Então, aqui, ó, o 25, essa aplicação todas as vezes é sempre que vocês forem fazer a ceia, ou vocês vai fazer essa cerimônia, lembre de mim. Mas essa questão aqui, se você, quem estuda grego, ir profundamente dentro do grego, e aí a pessoa fala, mas aí, e a latina? Vai na Vulgata Latina de São Jerônimo, eu tenho uma dificuldade de pronunciar as palavras, e assumo isso, esse termo aqui não está dando direito a todas as vezes. E o que é que eu quero jogar luz aqui? Eu não estou pegando a escritura para aprovar o que eu quero. Qual é a luz? Jesus foi sacrificado em que período? Em plena Páscoa. Jesus, a morte de Jesus substitui o ritual judaico. Mas a data é bem em cima desse ritual. E a Bíblia vai dizer que ele é o nosso Cordeiro Pascual, né? A Bíblia vai dar várias referências a respeito disso, né? E o que acontece aqui dentro dos textos bíblicos que nós lemos, já se quebra a ideia de que muitos pastores ficam dizendo, Jesus disse. Se você pegar Coríntios 25 e ir estudar no grego, você está vendo que essa todas as vezes não te dá direito a ser todos os meses. Mas por que Jesus foi crucificado na Páscoa? Em plena Páscoa, uma festa que era anual desde o Êxodo. E ali Jesus ainda fala, pessoal, não bebereis mais. Depois Jesus ressuscita, fica 40 dias
na terra. A Bíblia diz que ele comeu e bebeu e viveu com seus discípulos. Ele não poderia celebrar outra Páscoa? Ele não poderia celebrar, digamos, esse novo concerto com ele? Não poderia beber vinho e comer pão e falar assim: não, eu estou ressuscitado, vamos celebrar aqui que eu morri. Olha dentro do conteúdo dos 40 dias e olha o que Jesus disse, né? Ele é crucificado, ressuscita ao terceiro dia, não é? E aí ele vai viver, ele ressuscita, Deus o ressuscita, ele passa 40 dias vendo os discípulos, e você não vê uma celebração pascual, ou pascual não, da morte dele. Ele está testificando por ali. Você vê que nos 40 dias de Jesus nós não tem ele se alimenta, ele faz tudo, mas o termo aqui, ó, não farei mais isso, até que venha que só farei isso outra vez com vocês lá no reino do céu. Isso aqui está referindo à festa da Páscoa, a comemoração anual da morte. E os discípulos não faziam isso todas as vezes que eles reuniam. A palavra partir do pão, que é aplicado em Coríntios 20, ou em Atos 20, a partir do versículo 7, aplicado em Atos 2, 42. Leia o contexto todo. Eles se reuniam e tinham tudo em comum e comiam em comunhão. Comunhão é viver em união, e eles tinham os bens e nada era comum um para com o outro. Os textos que esses camaradas ficam pegando do Novo Testamento, aí principalmente ali a questão da comunhão e a palavra partir do pão, ainda que ela seja impactante, semelhantemente uma ligação forte com a ceia, mas não é, porque a celebração da ceia, Paulo vai enfatizar em Coríntios, como foi lido aqui, e Coríntios 10, quando ele fala sobre comer o pão na comunhão, lembrando do sacrifício, e beber o vinho como se fosse o sangue. Então, essas questões que eu estou trazendo aqui não dá direito a ninguém pisar. E aí ficam as perguntas aqui embaixo. Por que Jesus disse que não celebraria mais? Entendam por que Jesus disse. Por que Jesus disse que não celebraria mais? E sendo que depois ele ficou 40 dias sobre a terra. Não poderia Jesus, dentro daqueles 40 dias, celebrar a morte dele e repetir de novo para eles os ensinamentos? Jesus fala por quê? Porque essa celebração era para ser feita no lugar da Páscoa. Lembrar o nascimento de Jesus, a Bíblia dá mais evidência de ano em ano pelos textos e as interpretações e a importância que era aquela festa. Não é voltar aos costumes judeus, não é celebrar a Páscoa do judeu. Você vê que nós lembramos mais do sacrifício de Jesus, principalmente na data da Páscoa. Agora, você chega para mim e fala: Leandro, prove para mim na Bíblia que a Páscoa é uma vez por ano. Eu falo agora para você: pega os textos todos dos evangelhos e estuda que Jesus disse: eu não celebrarei, não beberei mais da vinde. Ó, não beberei da vinde, né? Ele fala: não beberei do vinho. Ó, é forte: não beberei do vinho. E o que acontece? Eu não beberei do vinho, mas aqui, ó. Ele fala aqui, ó. E digo-vos que desde agora não beberei mais deste fruto da vinde, até que eu beba de novo convosco no reino do céu. Não beberei mais deste vinho. Só que quando Jesus ressuscita, ele come pão, ele se alimenta, mas esse vinho aqui significa essa festa. Eu não comemorarei mais a festa. O vinho significa o quê? Alegria, vida, né? Várias simbologias do vinho. E aqui Jesus está dizendo: olha, eu não beberei mais desse vinho. Mas quando ele ressuscita, ele chega e come. No caminho de Emaús, ele come. Ele parte o pão. Aquele parte o pão não é a ceia. Meu irmão, pegar, parte o pão. Dessas passagens de comunhão da igreja, de alimentação. O pão é uma figura primordial para falar sobre alimentação, assim como a gente vai aqui, eu vou lá na casa de fulano, filar bolha, bota água no feijão, fulano, que eu estou chegando. Na Bahia nós temos esse negócio de dizer o quê? Prato de baiano nato, sem farinha. E aí o que é que eu tô falando? Vou ali jogar uma farinha na goela. Rapaz, vou comer uma farinhazinha ali. Eu vou pegar o pirão. Tudo referido à farinha, porque na cultura baiana a farinha
é um carro principal. Então essa questão de você pegar os versículos, meu irmão, tenha paciência. Agora me responde aqui, o que é que você acha depois dessa explicação? A ceia tem que ser de qualquer jeito? Tem que ser todo mês? Todo final de semana? Tratar uma cerimônia tão digna de lembrar do Senhor Jesus? Aí você faz uma ceia no sábado, aí quem não vê no sábado vai lá e come no domingo. O que é verdadeiramente a ceia? Qual o sentimento da ceia? Qual a importância da ceia? Comente em nossos vídeos. E vai vir um segundo vídeo sobre a ceia e eu vou explicar essas partes onde Jesus diz que não beberei mais o fruto desse vinho e vou separar o pão do vinho.